Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vim trazer um vídeo aqui, vou tentar resumir um pouco, né? E também explicar porque eu andei sumida um pouquinho. E vou contar o grande susto, né, que aconteceu com a gente. Que, assim, às vezes alguém pode falar assim, mas por que ela tá gravando isso e tudo mais? Mas eu falei assim, eu vou gravar, né? Porque a gente não é só também gravar só, assim, os momentos felizes, né? Tem os momentos tristes também, porque a vida é assim, cheia de altos e baixos e tá tudo bem. E eu falei assim, eu vou gravar, porque por mais que foi um susto, né? Por que trazer isso aqui no canal? Porque, tipo, eu quero guardar esse momento, por mais que foi assim, né, aflito, foi uma aflição grande, um susto grande, aquele medo, aquela insegurança, meu Deus, tomara que não dê nada, né? Mas pra mim, ver o vídeo e pensar assim, poxa, até nos momentos difíceis Deus está com a gente, não abandona a gente, entendeu? E eu sempre falava assim pro meu filho, no hospital, eu vou explicar pra vocês vão entender. Filho, eu sei que é difícil, é muito fácil a pessoa falar, vai dar tudo certo, fica tranquilo, mas eu sempre tentava passar pra ele positividade, falava, filho, pensa no lado positivo, a gente poderia estar pior, você poderia estar pior, você poderia estar, né, na cama, sem se mover, né, Deus me livre e guarde, mas você tá bem. Enfim, gente, eu vou explicar o que aconteceu no dia 12 de manhã, a gente foi tomar café, meu filho de 12 anos virou pra mim e falou assim, mãe, eu tô sentindo estranho. Eu falei, filho, o que pode ser? Deve ser que você não tomou café, né? Aí tomou seu café. Aí eu virei de costas, e aí quando eu vi ele tava no chão, enfim, aí eu achei até que era brincadeira, por Deus, achei que era brincadeira. Eu falei, filho, para com essa brincadeira, não brinca com essa brincadeira. No que eu mexi nele, eu vi que ele não tava falando, se reagindo. Aí ele começou a se debater, e o desespero foi muito grande, sabe? E na minha cabeça, ele tava engasgando, porque como ele amou o café dele, mas o desespero foi tão grande que eu nem vi se ele comeu pão. Enfim, aí foi desespero. Meu esposo estava em casa, graças a Deus. Por isso que eu falo, eu dou muita graças a Deus, né? Por mais que o momento foi difícil, eu estava em casa, porque eu costumo caminhar de manhã, né? Ele fica em casa, com a minha filha que tem 11 anos agora. E meu esposo é assim, então uma semana de manhã e uma semana à noite. Enfim, então ele tava de manhã em casa, eu dou muito graças a Deus, porque a gente tava em casa, a gente podia agir rápido. E a gente viu que ele não tava voltando, meu esposo tentou fazer o procedimento achando que tava engasgando e tal. E ele foi, dando aquela crise e tal, e eu desesperada, né, chorando e tal. Aí ele falou assim, não, vamos correr com ele. Só que assim, ele já tava voltando, mas ele ainda tava meio sonolento. E eu botei a roupa nele, fomos pro postinho de casa, aqui perto de casa. É, ele chegou ali, ele já foi andando, né? No carro, meu esposo colocou no colo. Ele foi andando e chegou lá, as meninas avaliou ele. Falou assim, mãe, aparentemente ele tá bem. Mas é bom você ir no Alcides Carneiro, né? Porque lá tem os exames e tudo bem. Fazer os exames dele certinho pra saber o que aconteceu. Então, gente, foi isso. A gente foi indo pro Alcides. Dentro do carro, ele foi vomitando. Chegou lá, ele foi vomitando. Aí passei a situação pra médica. E faz exame. E botou ele no soro. Colocou remédios na veia dele, né? Pro enjoo e tal. E foi passando a hora, foi passando. E eu tava com o meu de 4 anos. E aquela aflição muito grande, meu Deus do céu. E foi chegando a noite. E aí a médica esperou os exames, né? Primeiro tinha dado, não sei, uma bactéria no exame dele. Eu não entendo nada. Falou que estava alta. Aí depois teve que repetir os exames. E graças a Deus não deu nada, entendeu? Só o xixi que deu alguma coisinha, porque às vezes a pessoa tá ali, né? Negócio assim, sujo, então, né? Às vezes dá um negócio lá. E aí foi chegando a noite e ela falou: mãe, os exames dele e tal, ele vai ter que ficar internado. Aí foi grande aflição do meu coração, sabe? Que eu pensei assim, meu Deus, mais uma vez, assim, porque ele já ficou internado, ele não tinha nenhum aninho, só que eu estava grávida de Sofia, passando mal, enfim, eu não conseguia ficar com ele, quem ficou foi minha mãe. Mas, mesmo assim, é uma aflição, né? Sabe que seu filho, o bebezinho tá internado, que ele teve pneumonia. Aí eu falei assim, meu Deus, meu filho já passou por tantas coisas de novo, aí minha ficha caiu, aí, enfim, aí liguei pra minha tia, falei com ela, comecei a chorar e tal. Mas depois eu pensei e falei assim, não, é o melhor pra ele, é o melhor, eu não posso pegar e falar assim, não, eu vou pra casa e Deus me vai dar uma forte, né? E eu não fiz nada. Então eu falei assim, não, eu vou ficar aqui com ele, vou ficar com ele aqui até ele sair, não vou abandonar ele. E assim foi. Aí meu sogro veio, pegou meu bebê de 4 anos, enfim, foi pra casa. E fomos pro quarto, né, do isolamento, que só fica eu e ele. A gente não fica mais junto com outras pessoas. Aí, enfim, fomos pro quarto. Aí ali ele já ficou um pouco mais tranquilo. Eu também, né? E aí vem os médicos, acadêmicos, conversa, pergunta muita coisa com a registração dele, né? Se ele é alérgico, não sei o quê, aí pede mais exames. E, graças a Deus o exame dele não deu em nada. Aí ela falou assim, ó, mãe, quinta-feira vem a neura, que é só de quinta-feira que ela vem. Então a gente teve que ficar esperando ela vir pra avaliar ele e pedir a ressonância. Aí passou pela ressonância. Foi também mais uma aflição, porque ele ficou muito nervoso nesse dia, mas que é horrível, quem já fez já sabe como é que é. E eu não querendo passar nervoso pra ele, tipo, até a mulher falou assim, você pode, mas segurar na perna dele e tudo mais. Eu falei, não, pensei comigo, né, não falei, eu vou ficar aqui de olho nele, mas eu não vou colocar nele, porque eu não vou passar o meu nervosismo pra ele, né, o tempo todo olhando ele e tal. Aí, e nisso, ele ia fazer 2 exames, que é a ressonância e o eletro, só que só tava marcado pra terça-feira. Deus é tão bom que adiantou tudo pra esse dia, que foi na quinta-feira. E aí, quando a gente subiu da ressonância, logo em seguida foi as moças, fazia ali no quarto mesmo, a eletro, e mais uma vez eu desmanchei, né, eu não deixei ele ver, porque eu queria ele ver daquele jeito, que eu tinha que passar possibilidade pra ele, né. E aí eu comecei a chorar. Quando eu saí daquela ressonância, parecia que eu tava com peso em mim. O meu coração acelerava tanto que parecia que ia sair pelo ouvido. Sabe? Um grande minha aflição. Enfim, gente, eu sei que tá muito grande, mas eu quis passar isso pra vocês, né? Porque às vezes alguém tá passando por isso também e acha que tá sozinho. A gente não tá sozinho. Até nos momentos mais difíceis. Deus tá com a gente, sabe? A gente vai aprendendo essas coisas. Que a gente tem que pensar no lado bom também das coisas. A gente tem que pensar que sempre tem alguém que tá pior do que a gente. Então a gente tem que ser sempre grato, né? Graças a Deus, lá não deu crise nele, mas disso. Ele chegou passando mal, enfim, depois foi melhorando, porque os remédios que estavam dando ele. Então, só gratidão a Deus. E, enfim, aí a gente teve que ficar mais um pouco, esperar quinta-feira a Neura vir pra ver os exames dele. E, tadinho, grande aflição do coração dele, porque ele chorava, queria ir embora, queria ir embora. Eu também queria ir embora, porque eu tava com saudade, né, das crianças que eu deixei em casa, o Joãozinho chorava. Enfim, mas eu tinha que ficar mais firme pra poder passar pra ele. E esperamos na quinta-feira a Neura vir, né.
E ela falou, mãe, deu uma coisinha, na ressonância não deu nada, mas na eletro deu uma coisinha, né? E, assim, vai viver normal, mas aí vai ter que ser acompanhado, vai ter que tomar remédio, né? E caso venha acontecer outra, Deus queira que não, já tá sendo tratado. Enfim, gente, então é isso. Eu sei que ficou muito grande, mas eu falei, eu vou sentir de gravar isso. Porque às vezes, igual eu falei, alguém tá passando por essa situação, a gente fica, né, tenebroso. Mas Deus é fiel, gente. Deus tá com a gente o tempo todo, até nos momentos ruins. Ele tá com a gente, entendeu? Ele trabalha em todos os momentos da nossa vida. E aí eu gravei uns pedacinhos, né? E espero que vocês gostem aí. E pedir a vocês que quem chegou aqui de repente, não é inscrito, se inscreva pra dar uma ajuda pra nós, que o canal tá pequeno, mas tá crescendo, tá indo devagar, mas tá indo, graças a Deus. E quem chegou aqui, né, quem são novos por aqui, muito obrigada por ficar aqui comigo, se inscrever. Sejam muito bem-vindos. Enfim, gente, é isso, já falei demais. E é isso. Bora lá pro vídeo que vocês vão ver como que foi os nossos dias. A gente ficou lá 8 dias. A gente chegou no dia 12. E o outro saiu no dia 21, que foi o aniversário dele. Ele queria, tava agoniado, tadinho, que ele falou, mãe, não quero passar meu aniversário aqui. Aí eu conversei também com os médicos. E eles falaram assim, não, vamos te dar esse presente, né, você vai embora pra casa. Então saímos no dia 21, foi o aniversário dele. Foi muita emoção, né, graças a Deus. E deu tudo certo, gente, por mais do susto grande que foi. E, enfim, gente, fica aí com o vídeo. Então, gente, eu acabei esquecendo de falar, né, o resultado do exame deles tinha saído e a neura falou, não, ele deu uma epilepsia, né, e é genética, gente, ele nunca teve isso, nunca teve. Da minha família, até os médicos perguntaram, mas a sua família não tem, que eu saiba não, respondi, né, e infelizmente da família dele lá, da parte dele, né, que é do pai dele que mora em São Paulo, a tia dele tem essas coisas, então foi isso que deu no exame dele. A gente já subiu o quarto. A gente tá aqui, ó. Ficar nesse quarto aqui. Aí o pediatra vai vir avaliar ele.
be brave? How can I love when I'm afraid to? I never meant to say I love you. I never meant to lead you on. But sometimes pride can get the best of me and drag the rest of me along. We leave behind the stains of battle. Count the dead and grieve the loss. A civil war without a victor. I never really cared.